É que o sono impacta em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa saúde física, mental e emocional, e além disso, essas consequências negativas as notamos tanto a curtíssimo prazo, de forma imediata no dia seguinte, que são as mais leves, porque as pesadas são as que não se notam, são silenciosas e vão se acumulando aí ano após ano após ano. E ao cabo dos anos manifestam-se em problema metabólico, diabetes, doença neurodegenerativa, depressão e uma infinidade de patologias que poderiam ser evitadas tendo um bom estilo de vida que inclua, claro, um bom descanso. Ana, bem-vinda ao Tenho um Plano. Há um número que me deixou arrepiado antes, ao ouvi-la, que são 12 milhões de espanhóis que reconhecem que não descansam bem quando o dia começa. O que está acontecendo atualmente na sociedade? Pois, bem, antes de tudo, obrigado por me convidar. Estou encantadíssima porque sou fã absoluta do vosso programa e de vocês dois. E nos acontecem várias coisas. Acontece-nos que não nos ensinam desde pequenos a importância de dormir, assim como não nos ensinam a importância de comer bem, fazer exercício, gerir as emoções, não nos ensinam a importância de dormir. E, além disso, vivemos em uma sociedade com uma cultura que prioriza tudo o contrário de dormir, que prioriza a hiperprodutividade, a hiperatividade, a pressa, e tudo é urgente, tudo é já, tudo é imediato e não prioriza prestar atenção à ferramenta mais valiosa que temos, que é o nosso organismo. E acima da nutrição. E aqui haverá muitos nutricionistas que dirão que o que é que está dizendo essa louca? É acima do treinamento, e haverá muitos treinadores que dirão o que é que está dizendo. Se não há descanso, se não dormimos e descansamos, todo o resto não funciona a todos os níveis. Então, temos um problema muito sério por isso, porque não nos ensinam desde pequenos e, além disso, a cultura na qual temos que crescer é totalmente antinatural nesse sentido. Claro, eu notei literalmente por culpa, influenciado pelas redes sociais, que sou mais eficaz se acordo cedo. Mas claro, muitas vezes as pessoas, quando veem isso de acordar às 5 da manhã, etc., pensam que é apenas uma questão de acordar cedo, mas não estão vendo que para fazer isso você tem que ir para a cama antes. Então o que fazem é, seguem sua rotina noturna normal, vão para a cama à 00:30 e acordam às 5. Quando eu tentei, o que é que encontrei? Encontrei que literalmente nesse dia estou mais apático, estou mais cansado, tenho piores ideias. Ou seja, o sono pode influenciar tanto no resto do meu dia, literalmente, no meu estado de ânimo, em como falo com a minha mãe, em como falo com o Juan e na qualidade de ideias que tenho no meu trabalho. O que você disse é que esse realmente é o problema que temos, a privação crónica de sono. Agora que há tanta cultura da produtividade e tanto curso, tanto livro, tanto o clube das 5 da manhã, tudo o que você quiser, claro, mas o que quer dizer é que para levantar-se às 5 da manhã, você tem que ir para a cama às 9 da noite. Senão, não adianta nada levantar-se às 5 da manhã. E efetivamente o que você diz é que é exatamente isso, é que o sono impacta em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa saúde física, mental e emocional, durante o dia, durante a noite, porque além disso, claro, quando não durmo bem, não passo bem o dia, não tenho um bom dia, volto a dormir mal, ou seja, é como um círculo que nunca acaba. E além disso, essas consequências negativas as notamos tanto a curtíssimo prazo, de forma imediata no dia seguinte, que são as mais leves, porque as pesadas são as que não se notam, são silenciosas e vão se acumulando aí ano após ano após ano. E ao cabo dos anos manifestam-se em problema metabólico, diabetes, doença neurodegenerativa, depressão e uma infinidade de patologias que poderiam ser evitadas tendo um bom estilo de vida que inclua, claro, um bom descanso. Gostaria de fazer um pouco, um passo a passo do que deveríamos fazer antes de irmos dormir, porque eu, por exemplo, você vai me dar uma bronca com certeza, mas eu durmo com o celular porque, veja bem, acho que durmo muito melhor porque estou vendo a tela e caio seco e já fico dormido. Mas que passo a passo deveríamos fazer para desconectar do nosso dia-a-dia e começar a dormir? A ver, isso que dizes de pego no telemóvel e adormeço, não é totalmente... Ou seja, tem certa explicação e é que tu adquiriste uma rotina. E o seu cérebro já, de certo modo, associa. Estou na cama com o celular, é hora de dormir. O que é que acontece? Essa tela, esse celular, o que é que está fazendo é ativar você fisiologicamente, porque está dizendo ao seu cérebro com a luz azul que as telas emitem, está dizendo ao cérebro, ei, desperta, que há muita luz azul. Cognitivamente, porque você está pensando e talvez esteja vendo algo nas redes que nem fu nem fá, mas talvez comece a abrir e-mails de trabalho. Então, seu cérebro começa a funcionar. E depois, além disso, você está se ativando emocionalmente, que é uma coisa que as pessoas não entendem quando estamos vendo principalmente conteúdo de redes sociais. Há muitas pessoas que o que veem lhes provoca ansiedade, lhes provoca medo, desagrado, inveja. Olha que corpão ele tem porque está-se matando o dia todo na academia. É que eu deveria ter ido. Tá? Então você começa ali, emocionalmente a se ativar e, além disso, com emoções muito desagradáveis.
Essas emoções para o cérebro são uma ameaça. E se há ameaça, a principal função do nosso cérebro é garantir a sobrevivência. Se há uma ameaça, seja física ou na minha cabeça, o cérebro não vai dormir porque tem que enfrentar essa ameaça. Então, o que acontece com as redes sociais e com essas coisas que fazemos antes de dormir, que nos ativam muito, é isso, que estão expondo o cérebro a uma situação que para ele é uma ameaça. É como as pessoas que dizem, bom, para dormir bem hoje vou correr 10 km justo antes de me deitar na cama. É verdade que você vai se cansar e é provável que adormeça rápido, porque está cansado, mas seria necessário ver se esse sono é um sono de qualidade e realmente restaurador, porque quando você faz uma atividade física muito intensa, o pulso acelera, a temperatura sobe, a respiração é mais bucal do que nasal e tudo isso é o contrário do que acontece quando vamos adormecer. Então o que é que temos que fazer? Pois, mais do que pensar no que temos que fazer antes de deitar, é no que não devemos fazer. Ou seja, tudo aquilo que nos ative. E aqui há muitas coisas, desde, pois isso, não ter as telas, não fazer exercício de alta intensidade, que isso não quer dizer que não façamos esporte. Ou seja, isso não é desculpa. O esporte tem que ser feito, sim ou sim, mas em outro momento. É preciso ver o que você come e quando come antes de se deitar. Se você está fazendo a digestão, não está dormindo. Então, se eu estou jantando às 10h30, 11 da noite e vou para a cama às 11h30, meu corpo está digerindo e, além disso, está completamente em um horário que não é o horário ambiental, que é o que rege o nosso relógio biológico. Então, essas são as coisas que não devemos fazer. E depois, o que é que temos que fazer? Pois buscar aquilo que nos ajude a desconectar e a cada um funciona uma coisa. A mim, por exemplo, meditar me deixa muito nervosa. Então, o que eu faço antes de me deitar às 8 da tarde, eu desligo o telefone, aconteça o que acontecer, e vejo algo na televisão, converso com o meu marido, dou um passeio com os cães no verão, que é, quando faz menos calor, coisas que me relaxam. Para outras pessoas é fazer yoga, para outras pessoas é tomar um banho quente ou um banho quente, respiração, meditação, escrever em um diário, ler, qualquer coisa que te ajude a relaxar. Pelo menos essa hora antes de te deitares. Porque também é muito fácil dizer, todo o teu dia tem que ser um dia ordenado, programado, tranquilo, para que assim durmas bem. Mas claro, a vida é como é e todos temos emergências durante o dia. Então, pelo menos essa hora antes de te deitares, assegura-te de que tens um ritual que te ajuda a desacelerar, porque além disso, o teu cérebro vai aprender. Vai dizer, olha, estamos na banheira, água quentinha com os sais, a música relaxante, isso é que dá, daqui a pouco vou para a cama e vou dormir. Ou seja, é a capacidade antecipatória do cérebro, que é preciso saber aproveitar no bom sentido, então estabelece o ritual que te sirva, e isso sim todos os dias, porque, claro, os hábitos evolutivos são frequência, não são intensidade, mas sim frequência. Então, se eu fizer um dia, vai-me fazer muito bem de manhã, mas só isso. Então, todos os dias tenho que realizar esse ritual que vai dizer ao meu cérebro, que depois disso vem o sono. E, Jana, você sempre dormiu bem? Não. De fato, eu estou aqui falando disso com vocês porque eu fui uma daquelas que disse, para que vou dormir? Sim. Se eu tenho que trabalhar muito e tenho que ser uma super mulher, e eu tinha um cargo que era General Manager, assim bem em inglês, que soa muito melhor quando colocam o cargo em inglês e era a chefe e não dormia nada, eu estava disponível física e mentalmente de segunda a domingo a qualquer hora do dia. Uou. Se eu não estava fisicamente no trabalho, minha cabeça estava lá, ou seja... porque esse é o principal problema, que nossas cabeças não param. E claro, pois me custava... trabalhar na empresa em que trabalhava era uma empresa de serviços e terminava, fechavam às 11, 11h30 da noite e abria às 6 da manhã. Eu até às 11h30 estava com o telefone na frente para ver se acontecia algo e às 6 estava acordada. Uau! Olhando para ver se acontecia algo, e se num domingo acontecia algo... E lembro-me que um verão fui de férias para Nova Iorque e estive todos os 15 dias de férias em Nova Iorque com o telefone do trabalho e a diferença de fuso horário. Ou seja, imagina... Você acha que é culpa do trabalho ou é culpa de como você é em relação ao trabalho? Talvez, quero dizer, se você é mais uma pessoa que é capaz de se distanciar do trabalho, dizer... Ei, já chega, é que não, tenho que dormir. Como se a empresa pegasse fogo de repente, não? Como você vê isso? Agora, com a perspectiva dos anos, porque isso foi há uns 10 anos, não quero dizer culpa, porque também não está bem culpar-se, mas sim que é minha responsabilidade não ser consciente de como sou e de como tenho que viver para não perder a cabeça. Eu sou que se denomina personalidade, que sou hiperperfeccionista. Fui educada quase com disciplina militar, disciplina castrense. Sou muito perfeccionista, muito controladora, tenho muita dificuldade em delegar. Então, claro, as pessoas que somos assim, e além disso, não só aplicado ao trabalho, é que é a tudo.
Ou seja, se eu passo a ferro, tem que estar perfeito. Se eu lavo, tem que estar perfeito. Então, claro, até que aprendes que não acontece nada se ficar uma ruga, e isso, sobretudo, se aprende com os anos e com a terapia. Pois eu tive muitos anos, claro, que era tentar controlar absolutamente tudo. Uma equipa de mais de éramos 15 pessoas com esses horários, pois claro, eu ficava louca, mas é questão, durante muito tempo, culpei o trabalho e meu superior, as pessoas que estavam acima de mim, que abusavam de mim, mas não, a que não soube ali dizer, não, aqui o importante sou eu e eu agora vou embora, não me ocupo disto e agora vou dormir e deixo tudo isso, fui eu. Então, não quero falar de culpa, mas bem, a responsabilidade era minha. Aí o que é que aconteceu para dar essa virada? Porque agora, antes você era chefe e agora fala sobre descanso. O que é que aconteceu? Agora sou chefe da minha própria vida, sou minha própria chefe, e o que aconteceu foi que tive uma depressão por exaustão. Uau. Descrita, ou seja, tal qual, diagnosticada como tal. No meu caso foi a psicóloga, foi o meu médico de família, que sinto muito porque tinha muitos sintomas. Estou falando de tinha uns 34, 35 anos, comecei a ter muitas lacunas mentais, muitos tiques nervosos, sobretudo nos olhos, nos lábios, névoa mental, ou seja, não era eu. Ou seja, eu era uma pessoa e como que ia em câmara lenta. Não era eu. E depois muitos problemas com o esteroide, o ácido úrico, a tensão, resistência à insulina, princípio de diabetes, ou seja, de repente um monte de coisas que dizemos o que está acontecendo aqui. Então fizeram-me exames de todo tipo, porque claro, diziam que com 34 anos não se lembrar das coisas, pois pode ser algo mais grave. Até que um dia meu médico de família me disse: e como você dorme? Porque além disso eu fazia tudo bem, entre aspas. Eu meditava, treinava, comia alimentos orgânicos, tinha uma boa vida social, ou seja, tudo o que nos livros dizem que é o estilo de vida saudável, eu fazia tudo. Tudo era cheque, desde o meu perfeccionismo. Aí está o problema. Mas o que eu não fazia, que era o mais importante, era dormir. Então foi o meu médico de família que me disse: o que você dorme? E eu disse: pois umas 4 horas por dia, assim, 4 e meia. Ele me disse, então vamos começar. Ele me disse, me fez deixar tudo, mas tudo foi parar de treinar, deixar tudo. Ou seja, estive 15 dias descansando. Dormindo? Basicamente sim. Hostia. Bem, primeiro subindo pelas paredes, porque claro, é como se você dissesse para um cavalo por sangue, fica quieto. Pois é, para o por sangue parece estar certo. Então, nos primeiros dias eu queria subir pelas paredes, mas claro, eu parei de tomar cafeína, ou seja, tudo, quer dizer, foi como um para. Mas houve um dia de reflexão que você acorda... Porque, claro, para que você vá ao médico, houve um dia que você disse, já chega, quero resolver isso. Como você se sentia? O que aconteceu naquele dia? Pois foi um dia em que meu marido tinha que acordar muito cedo para pegar o AVE, uma viagem de trabalho, e eu acordei ao mesmo tempo, comecei a chorar e disse: Barbas, que eu chamo de Barbas, não sei o que está acontecendo, mas não quero levantar da cama, não tenho vontade de viver, não é que quero morrer, atenção, são coisas diferentes, não tenho vontade nem forças para viver, para levantar e fazer coisas. Quando eu trabalhava em algo que eu adorava, não tinha nenhum destes problemas. É que não tinha nenhum problema. Então, claro, quando você se encontra nessa situação, diz o que é que está acontecendo. E aí foi quando fui ao médico e depois à minha psicóloga, a Marta Redondo, que hoje é uma grande amiga, mas naquele momento me tirou do buraco, mas vamos, literalmente... Qual você acha que foi o problema, sabendo que era um trabalho que você gostava? Era o trabalho ou era a maneira de enfrentá-lo? Você acha que agora mesmo poderia continuar com esse trabalho? Era esta maneira de enfrentá-lo, claramente. Ou seja, não me ocorre nenhum trabalho, exceto, sei lá, médicos desses de urgências que tenham, ou seja, trabalhos hiper exigentes do ponto de vista do stress. O meu, com certeza, não era. Era a maneira de enfrentá-lo e a maneira de levar absolutamente tudo como se fosse um drama. E isso, claro, há muitas pessoas que somos assim, além disso, e quando não sabes que esse é não quero dizer o problema, que esse é ao que tens que prestar atenção a como enfrentas as coisas. Pois claro, podes estar mudando de trabalho. Eu mudei de trabalho 1000 vezes pensando que o problema era o trabalho. Não, o problema era eu. Claro, eu analiso a tua vida de fora e digo, uau, que mudança, não? Como viveste tu essa mudança de trabalho, de profissão, de atenção? Conta, como viveste a transição? Pois a verdade é que foi bastante orgânico, nada programado, mas foi bastante orgânico. Deixei este trabalho e aí estive uma temporada sem trabalhar e depois comecei a trabalhar em outro lugar, mas já comecei com o meu podcast e já comecei a investigar por minha conta, porque tudo o que eu tinha feito e todas as mudanças que eu tinha implementado
para mudar o meu estilo de vida, eu disse, pois é, vale a pena contar, porque eu olho ao meu redor e vejo que todo mundo está desorientado e me parece que é pelo mesmo motivo pelo qual eu acabei com uma depressão. Então foi assim que comecei com o podcast, enquanto eu estava em um trabalho de escritório normal, e já aos 2 anos disse, ufa, estes são 2 trabalhos, estou voltando a cair no mesmo. Porque, claro, a autoexigência que eu tinha com o podcast, bem, era como, sei lá, sabe? Como se a Prisa tivesse-me contratado e eu estivesse fazendo um programa de máxima audiência. Era uma autoexigência brutal. Então eu disse, pois hoje eu vou tentar. Eu, além disso, sou uma pessoa muito empreendedora, não tenho medo de... Já deixei o trabalho muitas vezes e depois sempre, ou seja, quando você é uma pessoa que trabalha, sempre se sai bem. E eu disse que depois vou-me dedicar ao podcast. E assim foi como comecei a já me aprofundar mais, comecei a estudar, fiz uma mestrado em Fisiologia do Sono, aí outras formações, e foi já cara, mas tudo de forma muito orgânica. Não, e sobretudo não foi planejado. Tem gente que planeja muito o seu sucesso, eu não. Jana, temos aqui o teu livro que se chama Aprende a Descansar e tens aqui um método que se chama As 7D para cuidar do teu bem-estar físico, mental e emocional. Vamos falar um pouco sobre ele. Vamos a que nos contes um pouco sobre do que trata este método. Pois, e esse método precisamente são, digamos, os 7 passos que eu dei pois quando vimos que o meu problema era que não dormia, que não tanto que tivesse um problema, mas que não dormia. E é um pouco Sim, é uma reflexão sobre o que eu fiz e escrevi o livro porque acredito que pode ajudar, ou seja, com a mais absoluta humildade e modéstia. Mas acredito que pode ajudar muitas pessoas que não estão conscientes e que pensam que têm um problema gravíssimo. E simplesmente o problema que têm é que não sabem para que serve dormir, porque é importante dormir e o que podemos fazer para cuidar do nosso descanso. Então, as 7 Ds é